Olá, mulheres, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre Hebreus, o capítulo 5. Então, vou deixar aqui meus comentários para vocês. É um capítulo bem rico e nos exorta, né, a continuarmos crescendo. Ali, logo no começo, ele fala, né, ele confirma que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né, e que ele se ofereceu em sacrifício para nós, né, para nos dar a salvação, para nos reconectar com Deus, né? Mas mesmo sendo filho de Deus, mesmo assim, ele teve que obedecer, ele teve que deixar as suas vontades de lado, ele teve que realmente, né, ser humano. Ele foi humano, ele teve desejos, ele teve vontade, ele sentiu fome, frio, ele chorou. A gente vê em muitas passagens os sentimentos de Jesus, né? Mas mesmo assim, ele escolheu obedecer, ele escolheu cumprir o propósito dele. E assim, pela obediência dele, né, ele foi capacitado. Não que ele não era capacitado para estar ali, ele era, mas ele mostrou, por meio do sofrimento dele, que ele foi escolhido para estar ali, que ele era assim perfeito. E ele nos provou que ele estava pronto para cumprir o chamado dele. Então, assim ele se tornou o nosso, né, a nossa fonte de salvação. Depois, um pouquinho depois, lá no verso 11, ele fala, né, o autor nos adverte, fazendo um apelo para o nosso crescimento espiritual. Né? Ali ele fala dos crentes que eles já tiveram, já foi falado para eles, já foi ensinado para eles, já conheciam, só que eles foram displicentes, né? O que é uma pessoa displicente? Em outra tradução, ela fala que eles foram tardios em ouvir. Displicente é aquela pessoa que ela é descuidada, que ela não tá mais afim, sabe? Que ela não ouviu, mas ela não quer mais permanecer, ela não quer fazer, ela não quer praticar. Ela é descuidada então com aquilo, porque não é importante para ela. E sendo assim, ela deixou de crescer. Então o autor nos adverte com relação a isso, porque Deus, ele quer que a gente cresça. Ele não quer que a gente permaneça no leite, né, se alimentando só de leite. Ele quer que a gente cresça nele, que a gente se alimente de algo mais profundo, de algo sólido, né, como o autor menciona. Então, né, ele fala lá no verso 14 isso. Deixa eu ler para vocês. Ele fala assim: o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Então não é só a gente ouvindo, não é só a gente vendo vídeo, não é só a gente escutando o áudio, não é só a gente vendo pregação. Não, a gente precisa praticar. É por meio da prática que a gente consegue aquela plenitude, que a gente consegue a perfeição. Então, né, o Senhor nos adverte a isso, né? Ele nos chama para isso, para esse alimento sólido, né? Continua se alimentando, continua crescendo, não seja displicente, não seja descuidada, continua praticando. É difícil, pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda para Jesus. Ainda está difícil, continua pedindo ajuda. Vai em frente, não seja descuidada com o que você vem aprendendo, com o que você vem lendo, com o que o Espírito Santo vem falando com você, comigo, né? Isso também é para mim. Então, que hoje a gente entenda isso, que sim, o Senhor, Ele quer que eu cresça. Ele é o maior interessado nisso, que eu cresça. Então, eu deixo esse comentário com vocês, eu deixo essa apresentação do Espírito Santo, né, para que esse chamamento, né, para que a gente cresça em comunhão, cresça em conhecimento dele e cresça em obediência pela prática. Amém? Um beijo enorme, espero ter ajudado. Beijão.